Agora também tem o Santo Daime, né? Que aí é outra coisa. É a mesma bebida. Ou é. A bebida é a mesma, né? Mas o mestre Irineu, que ele era um soldado da borracha, sabe o que é Não. isso? Então, na época da borracha... Então vai estudar, né? Não. Na época da borracha, no Amazonas, na época da extração da borracha, então eles fizeram uma estrutura de homens para extrair a borracha e tomar conta de quem estava extraindo a borracha, montando algo como uma estrutura militar. Então eles eram chamados de soldados da borracha, assim. O mestre Irineu era um homem negro de quase 2 metros de altura, um gigante. Diz que ele não sabia nem ler, nem escrever, mas ele conseguiu entrar na estrutura da borracha, ele começou a crescer de cargo lá dentro e começou a subir Amazonas adentro, extraindo a borracha. E quando ele chegou bem dentro assim do Amazonas, ele começou a liderar indígenas, porque na área mais periférica estavam os homens brancos extraindo borracha. E conforme ele foi subindo no Amazonas, ele entrou em contato com os indígenas e entrou em contato com povos originários que consagram a ayahuasca. E um dia essa história eu ouvi da boca de um indígena. Diz que quando o mestre Irineu chegou lá em cima, numa região mais fechada, ele entrou em contato com povos originários que consagravam a ayahuasca. E aí ele chegou numa casa e ele veio perguntar da borracha e uma mulher indígena falou para ele: o meu marido e o amigo, eles estão lá dentro fazendo uma medicina para saber quanto de borracha a gente pegou. Ele falou: mas por que você está falando isso? Porque na hora que a gente vai pesar a borracha, eles roubam, dizem que a gente pegou menos borracha, mas quando ele toma medicina, ele sabe exatamente quanto tem de borracha. Ele falou: como é que é isso aí? Ah, você pode entrar. Aí quando o mestre Irineu entrou lá dentro, né? Então esses 2 homens estavam consagrando a ayahuasca para saber quanto tinha de borracha. Que doido! Eles faziam isso. E para não ser roubado na hora do peso da balança. Eram indígenas. Aí o mestre Irineu perguntou: o que é isso? Eles falaram: nossa medicina. Ele falou: como é que eu posso experimentar? E aí a ayahuasca ela é uma mirração forte e ela pode causar uma limpeza que é muito vômito e tudo que você... Quando tem vômito, você sente que está colocando suas dores para fora, assim, no vômito. Limpando, e tudo. né? E aí diz que um falou pro outro, né? E o mestre Irineu era muito grande, um gigante, né? Diz que um falou pro outro: dá um copão para ele aí, enche o copo cheio para ele. E aí diz que deram um copão de ayahuasca pro mestre Irineu, ele passou a noite inteira quieto, em silêncio, não vomitou, não fez nada, passou a noite inteira em silêncio. Ele entrou numa meditação profunda, numa reza profunda, e aí no outro dia ele voltou para consagrar mais ayahuasca. No outro dia ele voltou para consagrar mais ayahuasca. Ele conquistou o respeito desses indígenas e eles ensinaram para ele como preparava a ayahuasca. E ele teve um contato, o mestre Irineu, né? Se não me engano, teve um contato com Maria, e Maria foi orientando para ele criar uma religião a partir da ayahuasca chamada Daime. E Daime quer dizer dai-me luz, dai-me força, dai-me energia, dai-me coragem. E aí o mestre Irineu, ele criou uma religião que é o Daime, a religião do Santo Daime, né? Então, santo, 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 me dai-me, né? Mestre Irineu cria isso a partir do contato com a ayahuasca, com os indígenas. O Daime, ele é a mesma ayahuasca, mas dentro de uma doutrina, de uma filosofia religiosa, que é a religião do Daime, do mestre Irineu. Depois vieram outros mestres, né, como o Padrinho Sebastião, depois veio o mestre Gabriel da União do Vegetal também. Todos os homens tiveram uma profundidade muito grande com a espiritualidade. O mestre Irineu é o primeiro a criar uma religião a partir da ayahuasca, que é o Daime. Que interessante. É maravilhoso, muito né? legal você contando essa história que ilustra perfeito. Eu vi o caminho dele entrando, subindo o Amazonas, chegando até os indígenas, entrando pro negócio de peso. Incrível. Isso eu ouvi da boca de um indígena. Que incrível. Né? Não ouvi da boca de um daime. Poderia ter ouvido da boca de um Claro, daime. claro. E da boca desse mesmo indígena eu ouvi a história do mestre Gabriel também, se não me engano, é quem cria a União do Vegetal. Diz que o mestre Gabriel, ele era um enfermeiro e que ele já curava as pessoas com imposição de mãos, assim, era um enfermeiro. Ele queria muito tomar ayahuasca e ninguém dava para ele, porque os indígenas não davam ayahuasca para gente branca, né? Então ele queria, e aí diz que um dia um mestre de ayahuasca foi ferido
e chegou no hospital que ele era enfermeiro e ele curou esse indígena. Então esse indígena ensinou para ele como preparar a ayahuasca e, se não me engano, é ele que cria a união do vegetal. Se eu não me engano. Qual que é a união do vegetal? Eu não conheço. É como o Daime, mas é uma outra estrutura, né? Do mestre Gabriel. Então o mestre Gabriel é muito respeitado, assim, né? Aí você tem o padrinho Sebastião também, que é muito, muito respeitado. O padrinho Sebastião que preparou também a madrinha ou a mãe baixinha que cria o Umbandaime. O Umbandaime foi criado a partir também de algo que veio ali do mestre Irineu, o padrinho Sebastião, a mãe baixinha, e ela cria um Umbandaime. O Umbandaime também tem uma tradição, é antigo o Umbandaime, não é uma novidade como as pessoas pensam, né? Ele tem uma tradição também. Interessante. Não é? Umbandaime Umbandaime é um cruzo da Umbanda com Daime que as pessoas consagram o Daime para incorporar as suas entidades de Umbanda.